É um costume da nossa igreja pregar os livros da Bíblia de forma sequencial. E já tem algum tempo nós estamos estudando o livro de Marcos. E agora chegamos ao capítulo, estamos finalizando, na verdade, o capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Foi até uma subsérie aí, né, de sermões acerca do sermão escatológico de Jesus, aquele sermão em que Jesus trata acerca das últimas coisas, das coisas do fim. Hoje nós chegaremos ao fim dele, quando Jesus fala a respeito da sua volta. Marcos, capítulo 13, versos 24 a 37. Do verso 24 até o final do capítulo. Marcos 13, de 24 a 37. Eu farei a leitura e eu peço que os irmãos acompanhem com atenção este texto da palavra que será lido. A palavra de Deus diz assim: Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Vamos orar? Santo Deus, abra nesse instante os nossos corações, as nossas mentes, para entender aquilo que o Senhor tem a dizer a nós por meio deste texto, por meio da Tua palavra. É o que nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Quando a gente se depara com este texto, um texto como esse, que trata da vinda de Jesus, uma palavra que não pode deixar de vir na nossa mente é expectativa. E expectativa pelo quê? Eu diria que por um final feliz e glorioso. E não só os cristãos que almejam tal final, que almejam tal coisa. O mundo inteiro almeja finais felizes. E não é à toa que isso é constantemente retratado em filmes, séries, livros e histórias por aí. Por exemplo, você pode se lembrar dos grandes slogans dos contos de fada, né? Sempre os contos de fada começam com "era uma vez", e aí se desenrola a história, mas sempre tem um slogan no final também: "e viveram felizes para sempre". Essa é a expectativa. Quase todo final era assim. Mas mais do que um final feliz, muito se espera também de uma conclusão gloriosa. Hoje em dia, por exemplo, a gente está na era dos filmes aí, por exemplo, de heróis. E quase sempre eles tratam de uma expectativa como essa. O herói sempre está diante de um problema, de alguma coisa que está afetando o mundo ou uma pessoa querida por ele. E a gente está lá assistindo e espera que aquilo se resolva e que um final feliz aconteça. Mas antes do final feliz, a gente quer ver o embate final.
A gente quer ver o momento em que o herói vai chegar para trazer a solução, para acabar com aquele problema, para passar pelo desafio, para fazer aquilo que ele promete por ser um herói. Tem um filme que saiu recentemente, no ano de 2019, que ele dá um exemplo magistral disso. Tem um diretor chamado Quentin Tarantino, talvez você já tenha ouvido falar, ele lançou um filme que chama Era Uma Vez em Hollywood. Você não precisa ter visto esse filme, não. Mas ele fez algo muito interessante nesse filme. Ele reconta uma história que aconteceu lá em Hollywood, onde uma atriz famosa estava lá nos seus tempos áureos de filmes no cinema. Ela é brutalmente assassinada a facadas, e para deixar mais dramático ainda a história dela, ela estava grávida nos últimos meses, assim, pronta para ter o filho, e tanto ela quanto o bebê que estava na barriga dela são assassinados de forma bruta. Esse evento ficou conhecido aí na história aí da mídia de Hollywood por um tempo como algo muito dramático que aconteceu. Só que o Tarantino, o que ele fez? Ele pegou esse filme e ele transformou esse filme. Ele mudou o final. Ele falou, não dá para ter um final ruim para uma história de uma atriz tão boa quanto essa. Eu vou mudar isso daqui. Então ele fez o filme Era Uma Vez em Hollywood. E o final do filme ele faz um final feliz para combinar com o Era Uma Vez. Na hora que os assassinos chegam para matar, então, a atriz, no filme, o Tarantino faz com que eles sejam descobertos, um herói chegue e salve aquela mulher. E o final feliz acontece. E no texto de hoje a gente vai aprender um pouco sobre essa expectativa que a gente tem. A gente tem que ter também. E eu espero que a gente, ao final deste sermão, esteja com um desejo ainda maior de que o nosso herói, de que o nosso Salvador retorne o mais breve possível, para pôr um ponto final nas nossas tribulações, para pôr um ponto final nos problemas desse mundo, para fazer o pecado acabar de vez. Mas a gente vai ver que, além dessa expectativa, há também algo que é nos exigido por Jesus aqui nesse texto, que nós estejamos preparados e prontos, vigiando para isso. É tudo isso que a gente pretende ver nesse texto hoje. A vinda do Filho do Homem será gloriosa e redentiva para aqueles que estiverem prontos. A vinda do Filho do Homem será gloriosa e redentiva para aqueles que estiverem prontos. A gente vai ver isso em 3 partes. Primeiro a gente vai ver como é que Jesus descreve as características dessa vinda, depois o propósito que ele tem nessa vinda e, por fim, como ele nos explica que nós devemos estar preparados para ela. Então vamos ver, em primeiro lugar, no nosso texto, as características dessa vinda, como Jesus descreve essa vinda dele. Veja aí a partir do versículo 24, mais uma vez. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Semana passada a gente tratou do texto sobre a chamada grande tribulação. Essa tribulação que Jesus está citando aqui, deixa eu relembrar o que eu falei lá. A gente viu que essa grande tribulação é, de fato, um período difícil, de grande perseguição, de grande apostasia, ou seja, pessoas negando o nome de Jesus, negando o Senhor Jesus, e isso ocorrerá antes da volta de Jesus, imediatamente antes da volta de Jesus, que é anunciada aqui nesse texto. É o que Jesus fala abertamente aqui, né? Após essa referida tribulação que eu falei logo atrás, e aí ele vai falar agora da sua vinda. E ele começa a descrever algumas características de como vai ser essa vinda. Primeiro ele fala de grandes ocorrências que se mostrarão na natureza. Você viu aí, ele falou, o sol e a lua vão escurecer, as estrelas vão cair, os céus vão ser abalados. E como sempre, e é algo que acontece muito comumente no Novo Testamento, Jesus está usando uma linguagem que já existe no Antigo Testamento. Ele pega emprestado uma linguagem dos profetas do Antigo Testamento. Uma porção de textos do Antigo Testamento cita
essas mesmas figuras para tratar de eventos futuros grandiosos também no tempo deles, lá no Antigo Testamento. Se você olhar na partezinha de baixo da sua Bíblia aí, deve ter um monte de referência a respeito disso. Por exemplo, um dos textos é Isaías capítulo 13. Lá nesse texto de Isaías capítulo 13, Isaías está profetizando a queda da Babilônia. E ele utiliza essas mesmas figuras. O sol escurecendo, estrelas caindo. Ezequiel, outro texto, ele também fala de uma queda, mas dessa vez ele vai se tratar de outro povo. Ele fala da queda do faraó do Egito em sua época. E ele usa também figuras muito semelhantes a essas que Jesus usa aqui. Tem outros textos proféticos que também usam, por exemplo, Joel e por aí vai. A questão é que nessas profecias, nada disso ocorreu de forma literal. As estrelas não caíram, o céu não se abalou de forma literal. Nem quando a Babilônia, nem quando o Egito caíram. Isso aconteceu, porque esses dois reinos aí caíram já, como foi profetizado por Isaías e Ezequiel. Por isso, algumas pessoas interpretam que essa é uma linguagem metafórica, simplesmente de que vai ser algo grandioso. Vai ser algo que vai atingir o cosmos, vai atingir o mundo inteiro. Não é algo literal. Mas será que é isso mesmo? Mais uma vez eu quero lembrar aquilo que eu já venho dizendo ao longo dos últimos sermões, acerca de profecias. Profecias, quando são ditas, elas não necessariamente se cumprem de uma vez em um momento único. Não é assim que acontece sempre. Muitas e muitas profecias sempre têm cumprimento ao longo do tempo e múltiplas vezes. Então, talvez Isaías e Ezequiel e outros profetas que usaram essas linguagens, essas figuras aqui, eles estivessem profetizando não só acerca do tempo deles, mas também apontando para o fim dos tempos. Porque, veja, a Babilônia, na sua época, e o Egito, ao longo da história, sempre foram dois reinos considerados o quê? Contrários grandiosamente ao reino de Deus. Era a Babilônia de um lado e o reino de Deus de outro. Se você lembrar de Êxodo, era Egito de um lado e o reino de Deus de outro. Então, eles podem ter usado isso como uma metáfora, sim, mas para apontar para o fim. E talvez no fim isso seja algo que realmente aconteça. E por que eu digo isso? O apóstolo Pedro ele vai nos ajudar a aprofundar um pouco nessa questão. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, eu não vou ler os versículos específicos já, se você quiser abrir para acompanhar, está lá nos versículos 10 a 13, 2 Pedro 3, versículos 10 a 13, o apóstolo Pedro ele vai descrever a volta de Jesus. E ele vai falar muitas dessas figuras também. Lá ele vai dizer, os céus passarão, os elementos da terra se desfarão, todas as coisas hão de ser desfeitas. Só que Pedro ele vai dar um propósito para isso. Mais para o final, lá no final do versículo 12 e no versículo 13, ele vai continuar, vai dizer de novo, né? Os céus serão desfeitos, os elementos da terra se derreterão, e ele finaliza, nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. O que ele está querendo dizer, então? Que as coisas serão de fato desfeitas. Por quê? Porque quando Cristo voltar, tudo vai se fazer novo. Ele vai reconstruir, ele vai refazer as coisas como novas. Agora sem pecado, agora sem as corrupções deste mundo. Por isso, o mundo precisa ser desfeito e reconstruído quando Cristo vier. Então, é possível sim que quando Cristo voltar, essa descrição de o sol se escurecendo, das estrelas caindo e tudo mais, seja algo literal, porque esse evento de Cristo voltando vai afetar o universo, tudo vai mudar. Depois disso, essa é a primeira característica da volta de Jesus. Vai ser um evento cósmico e vai mudar tudo.
Depois disso, o texto vai dizer que então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e glória. Não sei se você voltou para Marcos, mas volta para lá agora, né? Marcos capítulo 13. E aqui a gente tem uma porção de características só nesse versículo 27 que eu li. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e glória. Desculpa, é o versículo 26, né? Aqui a gente tem várias características que Jesus aponta para nós da sua vinda. Primeiro, ele está dizendo que a sua vinda vai ser visível. Verão. Quem é que vai vir? Marcos ele deixa meio indefinido aí, não sei se você percebeu, né? Ele coloca aí, então verão o Filho do Homem. Está meio indefinido, mas Mateus ele não indefine nada, ele vai bem específico. Lá no Evangelho de Mateus, quando ele retrata esse mesmo texto, ele é muito claro em dizer, todos os povos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Ou seja, vai ser o mundo inteiro que vai ver quando Cristo voltar. Ninguém vai passar despercebido. Todo mundo vai ver. Vai ser um evento global. Como é que isso vai acontecer? Não sei. Como é que todo mundo vai ver ao mesmo tempo? Não sei. Mas vai ser assim. Deus é Deus e Ele consegue fazer. Todos verão a volta de Cristo. Segundo, será uma vinda pessoal. Verão o Filho do Homem, ou seja, Jesus, o próprio Cristo, vai vir em pessoa para voltar, quando ele voltar. E a questão aí do nas nuvens, quando ele fala que o Filho do Homem virá nas nuvens, é bem interessante. Porque não sei se você lembra do Antigo Testamento, quando se falava do templo e se falava da presença de Deus. Essa era a figura muitas vezes utilizada. Nuvens, fumaça ou algo assim. Então, quando Jesus retornar, isso só pode significar que Deus ele não está mais presente em um lugar fechado, mas agora ele vem para habitar no meio do seu povo. Por isso a sua volta é pessoal. A volta de Cristo é definitivamente pessoal. É Ele mesmo vindo dos céus para o seu povo. Outra característica apontada aí nesse último versículo 26, a sua vinda será gloriosa e triunfal. Isso é importantíssimo. Porque como é que Jesus veio na primeira vez? Ele veio de uma mulher, nasceu como homem, numa manjedoura, numa cidade pequenininha chamada Belém, foi para uma porção pequenininha de pessoas, alguns pastores, alguns magos. Quando Cristo veio, ele teve que deixar a sua glória. Olha a diferença. Ele deixou a sua glória para vir, para se humilhar, para se entregar para o seu povo e morrer pelo seu povo. Mas agora não. Essa etapa ele já concluiu. A sua segunda volta, ele vai vir agora como o Rei dos Reis que a gente cantou, com toda a sua glória, em todo o seu poder, para que os seus se alegrem em ver o seu Rei retornando. E para aqueles que não são seus, tremam em ver o verdadeiro Rei de volta. Por fim, uma última característica colocada aí no texto é que a vinda de Cristo ela será repentina. Isso está mais para o final do texto, a gente vai voltar a falar nisso mais para frente, mas o texto diz que ninguém sabe o dia, nem a hora, o tempo, senão o Pai. Ou seja, esse trem de marcar a volta de Jesus é balela. Ninguém consegue marcar a volta de Jesus porque ninguém sabe a volta de Jesus. E tem muita gente que tenta marcar, sabe por quê? Porque aqui no texto está escrito, ninguém sabe o dia e a hora. E aí tem gente que vira e fala, mas o dia e a hora ninguém sabe, mas ele não falou que ninguém sabe o ano nem o mês. Acreditem se quiser. Tem gente que usa essa falácia para tentar marcar a volta de Cristo. E várias vezes marcaram e caiu por terra, porque ninguém sabe senão o Pai.
Inclusive, o texto que a gente leu durante o culto, ou o texto de 2 Pedro, se você ler, que tratam da volta de Jesus, eles vão usar uma ilustração de que quando Jesus voltar, ele vai vir como um ladrão. Não no sentido pejorativo da palavra, mas simplesmente para usar que é repentino. Você não sabe quando um ladrão entra na casa. Você não sabe quando alguém vem para te assaltar. Ninguém sabe a hora, é inesperado, é sem aviso prévio. Essas são as principais características da volta de Cristo, que ele mesmo descreve para nós aqui. E o que a gente pode aprender com elas? Uma coisa muito simples. A maioria dessas coisas que acontecerão na volta de Cristo não são coisas simples de acontecer. O céu se abalando, estrelas caindo, o mundo inteiro assistindo uma mesma coisa ao mesmo tempo a olhos nus. A categoria dessas coisas está na sobrenaturalidade. São coisas que só podem ser recebidas pela fé. E, meu irmão, o que faz nós alimentarmos a nossa expectativa na volta de Cristo, o nosso desejo de que Ele venha, é fortalecer a nossa fé. É alimentar ainda mais a nossa fé. A gente tem que buscar desenvolver a nossa fé, a fim de que a gente almeje essa volta cada vez mais. Quanto mais a gente conhece o nosso Senhor, a gente crê no nosso Senhor, mais a gente deseja estar com Ele. E, obviamente, mais a gente deseja que Ele venha. E, consequentemente, isso vai ser útil para a nossa vida aqui de várias formas, porque isso vai produzir em nós perseverança, esperança nessa vida. Quando as coisas estiverem difíceis, os sofrimentos virem, a gente pode lembrar: Cristo vem, Cristo vem. E tudo vai ser resolvido. Então, quanto mais a gente desenvolve a nossa fé, mais a gente almeja a volta de Cristo. Mas, em segundo lugar, o texto vai mostrar para nós qual é o propósito da vinda de Cristo. O próprio Jesus vai dizer para nós aqui, veja aí o versículo 27 de Marcos 13. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Quando Jesus voltar com todo o seu poder e glória, o texto diz que ele vai reunir os seus. Ele vai ressuscitar os mortos da terra e enviará os seus anjos para reuni-los, para reunir os seus escolhidos junto dele. E ele ainda aponta de onde vão estar esses escolhidos, de onde eles são. Veja que ele escreve aí, dos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Isso quer dizer, do mundo inteiro. Alguns associam os 4 ventos, por exemplo, aos 4 pontos cardeais da bússola, né? Tem gente que aponta para algo assim. Talvez não seja algo tão específico assim, mas o que quer dizer é que em todas as direções e em todas as extremidades da terra, Jesus vai buscar o seu povo. Sabe o que isso quer dizer? Que os eleitos de Deus, eles não são um só povo que nós olhamos aqui, uma só raça, uma só etnia. Não, o mundo inteiro está cheio do povo de Deus. Deus tem seu povo em cada parte do globo. E isso é cumprimento de promessa também. Eu não sei se você se lembra do que Deus prometeu lá a Abraão, o que ele falou? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o primeiro propósito que a gente vê na volta de Jesus é reunir o seu povo de todos os cantos do mundo para junto dele. Mas não só isso. Quando Jesus ressuscitar os mortos, a palavra diz que ele vai fazer isso para julgar também a humanidade. Todos vão ser julgados. Cristo vai dar fim, ou seja, vai chegar ao fim a caminhada da humanidade nesse mundo. Aqueles que crerem em Cristo vão ser reunidos para junto dele. Já aqueles que o rejeitaram serão afastados de Cristo. E, por favor, não pense que esse julgamento
ele acontece como muito comumente se divulga por aí. Você vai chegar, você vai ser... Jesus voltou, ressuscitou todos, e agora ele vai começar o julgamento. Todo mundo senta, sei lá, em algum lugar, e aí começa a ter um telão assim, passando o que você fez de errado à sua vida, e depois vem a sua sentença. Não tem nada disso. Absolutamente nada disso. Porque o julgamento, meu irmão, o julgamento ele é mais uma ratificação daquilo que já foi definido antes. Os que são de Cristo, eles já foram justificados por Cristo. Eles não serão sentenciados, porque o sangue de Cristo lhes pagou o pecado e o preço do pecado. Então, eles serão levados para junto de Cristo. E aqueles que se rebelaram contra Cristo, eles também já estão julgados. O julgamento vai ratificar esse julgamento. E eles vão pagar o preço do pecado, ao qual a Bíblia diz que é a morte eterna. Antigamente, quando eu pensava nisso, eu confesso que a minha espinha gelava quando eu pensava nisso. Eu tinha medo, especialmente na minha adolescência ou algo assim. Porque quando você pensa em eternidade, meu irmão, eternidade é coisa demais. Eternidade não tem volta. É grave. Mas hoje eu entendo que esse medo que eu tinha era Deus me puxando para Ele mesmo. Era Deus me mostrando a gravidade do meu pecado. Sabe qual é o preço do pecado? É morte eterna. É grave, meu irmão, é grave o preço do pecado. E é Deus me mostrando o quanto eu necessito dEle. Quanto a salvação é algo grandioso. E esse medo inicial é importante. Eu não sei se você, na sua caminhada de cristão, já pensou nisso, mas eu acredito que a maioria já deve ter tido esse frio na espinha também. Porque esse medo inicial é sentir a gravidade que é o pecado. Mas em seguida, esse medo, ele se transforma numa doce certeza de que pela fé, Cristo venceu por todo aquele que nele crê. É isso que representa a cruz do Calvário. Quando Cristo morre por aquele que nele crê, ele o salva definitivamente. Essa é uma doce certeza que a gente pode ter. Então, o propósito da volta de Cristo é reunir o seu povo, é julgar a humanidade e, a partir daí, introduzir o mundo na era vindoura, que é a era eterna. E isso ele vai fazer como? Ele vai destruir o mal desse mundo e vai estabelecer plenamente o reino de Deus. É por isso que o cosmos vai ser revirado. É por isso que o sol, ele diz aí, o sol vai escurecer, as estrelas vão cair, porque Cristo vai estabelecer um mundo totalmente refeito, onde não haverá mais pecado, nem mais sofrimento para aqueles que estiverem reunidos junto dele. Meu irmão, é glorioso para quem é de Cristo. É glorioso para quem crê. Não precisa ter medo, na verdade, precisa ter alta expectativa por isso. Tem um comentarista chamado James Edwards, que ele vai dizer a respeito disso. O grande final do evangelho pregado por Jesus é que há esperança garantida para o futuro. E isso não se fundamenta na história, na lógica ou na intuição, mas naquilo que ele diz na sua palavra. Quando a humanidade ela não mais vai fazer o que quiser na história, mas é Deus voltando na forma do Filho Jesus, e ele retornará com toda a sua glória e justiça para condenar o mal, por fim ao sofrimento e reunir o seu povo para a morada eterna. Meus irmãos, o propósito da volta de Cristo é totalmente benéfico para o seu povo. É algo que a gente tem que almejar grandemente. É maravilhoso, é fora daquilo que você pensa, é fora daquilo que está na sua cabeça de que é bom. É além disso. É nisso que a nossa esperança, a nossa expectativa tem que estar, tem que se firmar.
Sabe, infelizmente tem muita gente que subverte isso, que não entenderam isso plenamente. Se eu perguntar para algumas pessoas, talvez até aqui eu não sei, e perguntar: você gostaria que Cristo voltasse agora? Que Cristo voltasse hoje? Você acredita que tem gente que diz assim: hoje ainda não, porque, sabe, eu quero casar ainda, eu quero ter filhos, eu quero viajar. Pô, nunca fui naquele país ali que eu queria tanto. Esse é um entendimento totalmente pobre da volta de Cristo. Esse entendimento de que quando Cristo vai voltar, tem coisas que você quer fazer que são boas aqui na terra, é errado. Porque quando Cristo voltar, tudo vai ser refeito para algo inimaginavelmente melhor. Para os cristãos será absolutamente melhor. Independente se você gostaria de alguma coisa que você considera boa, de algum sonho que você tenha, nada vai se comparar ao que Cristo tem preparado para aqueles que o amam. Então, vamos tirar da nossa mente que a volta de Cristo, que tem algo para a gente fazer ainda antes de Cristo voltar. Não tem. Cristo voltar é a melhor coisa que pode acontecer nesse mundo. Independente daquilo que está nos seus planos. Cristo voltar é a melhor coisa. Os propósitos dele para os seus são totalmente perfeitos e benéficos. Bom, essa era a segunda coisa que a gente tinha que ver. Agora uma última. Depois de descrever as características da sua vinda, depois de mostrar o propósito, Jesus ele vai ensinar para os seus discípulos como é que eles têm que estar preparados para a sua vinda. Essa é a terceira coisa e última que a gente precisa ver. O preparo para a vinda de Cristo. E Jesus ele vai usar duas parábolas aí bem pequenininhas para mostrar isso. Mas cada uma está dentro de um contexto. Beleza? Vamos dar uma olhada nisso. A primeira está aí no versículo 28, a parábola da figueira. Veja aí. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Aqui a pergunta que vem é: que estas coisas que Jesus está dizendo são essas? Porque ele está dizendo, né? Assim que você vê essas coisas acontecerem, sabeis que está próximo. O mais natural é pensar aí que Jesus está falando das coisas imediatamente ditas por ele, né? O sol escurecendo, as estrelas caindo, os céus abalados. Ou seja, quando você vê essas coisas, você sabe que Cristo está voltando. Mas será que é isso mesmo? Porque olha o que ele diz no próximo versículo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então Jesus está dizendo, e ele está sendo enfático aqui, que ele fala que as palavras dele não vão passar, que aquela geração que ele está falando não passaria até que essas coisas acontecessem. Então pensa só, a geração que Jesus falou dos apóstolos, se toda aquela galera lá já morreu e Jesus ainda não voltou, então tem alguma coisa errada. Então será que é isso mesmo que o texto está dizendo? É esse entendimento que a gente tem que mudar. É esse entendimento que está errado. Lembra, textos proféticos muitas vezes misturam as coisas. Jesus ele está retrocedendo na questão da grande tribulação para fazer uma comparação. Deixa eu explicar. Vocês lembram que um dos cumprimentos imediatos que eu falei no domingo passado da grande tribulação se referia ao quê? A queda de Jerusalém no ano 70, ou seja, um pouquinho depois ali da morte de Cristo. Quando os romanos invadiram Jerusalém, fizeram um cerco ali por 3 anos, e aí invadiram, destruíram a cidade, destruíram um templo e Israel caiu. Esse foi o primeiro grande cumprimento aqui desse texto. E certamente é a isso que Jesus está se referindo aqui nessa pequena parábola. Por quê? Porque muitos daqueles discípulos que estavam ouvindo o que Jesus estava falando, eles estavam vivos ainda na época do ano 70. Ou seja, aquela geração ainda não tinha passado realmente. O
que Jesus estava dizendo para eles é que quando eles vissem aqueles sinais, o cerco do povo romano ali em volta de Jerusalém, eles tinham que fugir. Por quê? Porque eles podiam saber e ter certeza, Jesus estava profetizando, que a tribulação viria, a cidade ia cair, o templo ia ser destruído. Lembra do início do capítulo 13? Jesus ele profetiza o templo sendo destruído. Então, é disso que ele está falando aqui. Tal como a figueira, que mostra os seus sinais, e a gente sabe que o verão está vindo por ver esses sinais, eles saberiam que a cidade estava para cair e o templo também estava para ser destruído. Isso vai ficar muito claro no versículo 32, essa comparação que Jesus está fazendo. Porque olha o que ele diz no versículo 32. Mas, veja aí que é um contraste que ele está fazendo. Mas a respeito daquele dia, ou seja, é outro dia, daquele dia ou hora, ninguém sabe senão, nem os anjos do céu, nem o Filho senão o Pai. Veja que o daquele dia que Jesus está falando agora está em contraste com estas coisas do versículo 29. Então a ideia da comparação foi mostrar essa questão repentina na volta. É como se Jesus estivesse dizendo, na tribulação vão ter sinais bem claros. Vocês vão perceber quando ela vier. E eu estou profetizando aqui para você que ela vai vir. E que não vai demorar muito. Mas, a respeito da vinda do Filho do Homem, aí não, vai ser repentino. Não vai dar para saber, vai ser de uma hora para outra. A comparação de Jesus tem a intenção de falar, a volta de Cristo, a minha volta, né, porque é Ele que está dizendo, vai ser algo muito repentino. Não dá para você tentar adivinhar. E por que ele está dizendo isso? Aí vem a sequência do texto, porque a gente precisa estar preparado para isso. E isso é bom, meu irmão. Isso é bom a gente não saber a data e hora exatos para isso. É totalmente intencional da parte de Deus que a gente não saiba. Sabe por quê? Porque a incerteza quanto à data do retorno de Cristo, ela tem o intuito de manter nós crentes em atitude de constante expectativa. Deus quer que a gente tenha esperança e expectativa, crie expectativas. E além disso, também serve para que a gente possa ser preservado do desânimo e nos manter sempre preparados. Imagina se Deus fala assim, eu vou voltar no ano 6000. Eu ia saber que enquanto eu estivesse vivo aqui nessa terra, Cristo não ia voltar. Eu ia viver esse tempo de sofrimento. As dificuldades dessa vida, e eu saberia que Cristo só ia voltar daqui a milhares de anos. Não. Deus intencionalmente quis que isso não fosse profetizado para que nós vivêssemos preparados, em expectativa, com grande esperança de que Cristo vem. E agora então Jesus vai dizer para nós como é que deve se dar esse preparo. Versículo 33. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Então as duas primeiras coisas que Jesus coloca aí são vigiar e orar. O que significa vigiar? Importante dizer que vigiar não é ficar olhando para o céu em busca de sinais, mas está alerta, preparado, ativo na obra do Senhor. Vigiar significa que a gente deve estar sempre pronto para aquilo que o Senhor requer de nós e alertas quanto àquilo que o Senhor quer nos manter afastados. Por exemplo, a gente deve averiguar constantemente na nossa vida, por exemplo, por onde a gente tem andado, quais são as nossas companhias, os nossos relacionamentos. Por quê? Porque são coisas que facilmente nos afastam do Senhor. Nós temos que estar em constante estado de alerta com aquilo que nós fazemos. É por isso que, junto da vigilância, Jesus fala a oração. Porque orar é essencial junto de vigiar. Pois a oração nos aproxima de Deus.
Vigiar, eu estou me alertando contra aquilo que me afasta. E orando, eu estou me aproximando de Deus. É por meio da oração que mais diretamente nós nos relacionamos com Deus. Tem um autor que diz: a vigilância que Jesus tem em mente não é somente zelosa e piedosa, mas é também inteligente, contínua e ativa. Isso Jesus vai deixar claro na segunda pequena parábola que ele usa aí no texto. Veja aí no versículo 24, a segunda parábola que ele fala no texto. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Então, a segunda ilustração que Jesus usa para a questão do vigiar, e está preparado para não ser pego desprevenido. Estar preparado para não ser pego desprevenido. A parábola aqui, obviamente, ela não é literal nessa questão do estar dormindo, né? Porque não é que se Cristo voltar, você estiver dormindo literalmente, já era. Não, não é isso que o texto está dizendo. A ideia é demonstrar que devemos estar alertas, em estado de vigia. E isso também significa trabalhando em obediência ao Senhor. Perceba aí que na parábola, Jesus não diz para os homens da parábola que eles devem simplesmente estar acordados à espera do Senhor. Veja o que ele diz, que eles precisam estar cada um em sua obrigação. Então, em resumo, como é que Jesus nos manda estar preparados? É vigiando como? Em oração e trabalhando em prol do reino de Deus. Ficar parado esperando que Jesus volte é despreparo. Achar que Jesus vai voltar e vai mudar a sua vida sem você fazer absolutamente nada é um erro. Não é isso que Jesus nos ensina. Mostra um coração distante do Senhor. Vigiar é orar em expectativa e trabalhar para Cristo. Eu lembro daquilo que Paulo disse certa vez, o apóstolo Paulo. Ele fala que para ele o morrer é lucro e o viver é Cristo. Enquanto a gente espera, a gente vive Cristo nesse mundo. Esse é o nosso dever, essa é a forma com que Jesus quer que nós estejamos preparados para a sua vinda. Eu não sei qual era a sua ideia a respeito da volta de Cristo, mas o que eu quero deixar claro é que essa volta vai ser gloriosa e arrebatadora. E quando eu digo arrebatadora, eu não disse que ele vai vir, vai arrebatar alguns, vai levar embora e depois ele vai voltar outra vez. Não, não tem nada disso. Quando ele vier, vai ser de uma vez. O mundo vai se desfazer para ser refeito pelo nosso Senhor. Porque o propósito dele é redimir todas as coisas, acabar com o mal e reunir o seu povo para viver eternamente com ele em novos céus e nova terra, onde não habita o pecado. Mas até lá, enquanto a gente espera, a gente deve estar em constante expectativa e preparados, vigiando, orando e servindo ao nosso Senhor. E o melhor, a gente pode ter certeza que vai ter sim um final feliz. A gente vai poder dizer a frase: viveram felizes realmente para sempre. É real, não é conto de fadas. A gente pode até resumir a história. Era uma vez um mundo lindo e magnífico, criado por Deus, mas que ele foi tomado pelo pecado por causa da nossa rebeldia. Mas então Deus se compadeceu do seu povo e enviou um herói, enviou um Salvador. Mas as coisas pareceram que não deram muito certo, porque ele morreu numa cruz. Será que deu certo isso? Era isso que era para ser? Mas aí acontece aquilo que sempre acontece nas histórias, aquela virada magnífica. Era tudo parte do plano, para que ele pudesse pagar o preço que nós deveríamos pagar. Ele morreu pelo seu povo.
Só que ele ressuscitou, e ele então vence a morte, e ele promete um dia retornar para erradicar de uma vez por todas o mal dessa terra e nos reunir para junto dele. A nossa expectativa é essa, que ele venha, e venha logo, para redimir definitivamente esse mundo, e assim podermos viver verdadeiramente felizes para sempre. Não dá para terminar sem dizer, então, Maranata, que significa vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, ó Pai, por essa promessa grandiosa de que um dia o Senhor vai retornar, de que um dia o Senhor vai acabar com o mal desse mundo, vai destruir toda a corrupção e vai voltar, ó Deus, para nos reunir para junto do Senhor, de forma definitiva e principalmente de forma eterna, onde viveremos ao seu lado, ó Pai, para todo sempre. Ó Deus, que essa expectativa e esse desejo estejam firmados no nosso coração, e eles aumentem cada vez mais, para que nós, ó Deus, nesse mundo, quando passarmos por dificuldades, possamos lembrar: Cristo vai voltar, tudo isso um dia vai acabar. Enquanto isso, eu tenho que estar forte, preparado naquilo que Ele mesmo me ensinou aqui nessa terra. É o que nós oramos e pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque isso cada vez mais forte em nosso coração. E é no nome dEle que nós oramos. Amém.